Hora Extra, que está começando agora, traz importantes dicas para você turbinar sua carreira. E mais, o princípio da razoável duração do processo na Justiça é tema de palestra no TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, a desembargadora Elza Silveira fala sobre os desafios de promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados trabalhistas. A acomodação pode custar muito caro para a carreira de um profissional. Veja agora no Fique Sabendo dicas valiosas que vão te ajudar a buscar oportunidades de crescimento no trabalho. Com o mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e exigente, um longo período de acomodação pode ser desastroso na vida de um profissional. Mesmo para quem tem um emprego garantido, ficar acomodado não vai ajudar no desenvolvimento da carreira. Para a socióloga e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Goiás, Dilze Persílio, o primeiro passo é avaliar as causas da falta de motivação. Quando a gente está com alguns problemas na empresa ou no cargo, a gente sente um certo desconforto. Então, ele tem que entender de onde vem esse desconforto. Uma vez identificado, ele tem que buscar mudar a situação. Então, se é uma questão de estar há muito tempo no mesmo cargo, ele pode buscar alternativas dentro da empresa. Hoje, a maioria das empresas tem processos de seleção interna. Então, ficar antenado se ele poderia se candidatar a alguma outra vaga internamente, conversar com a chefia e ver a possibilidade dele dar uma mudada de departamento. Se for uma questão dele estar se sentindo há muito tempo no mesmo cargo e achar que pode ser promovido, ele tem que tomar algumas atitudes para que a chefia reconheça nele um profissional a ser promovido. Por outro lado, a socióloga acredita que manter-se insatisfeito no trabalho também pode trazer consequências mais sérias para o profissional. A gente passa muito tempo no ambiente de trabalho para ficar no ambiente ruim. É a mesma coisa da nossa casa. Se você tem gente que antes, chega no domingo à noite, sofre porque segunda-feira de manhã vai ter que ir para o trabalho. Tem gente que sofre na sexta-feira à tarde porque vai ter que passar o final de semana em casa, né? Então, independente se é na casa ou se é no trabalho, a gente tem que ter um bom clima. E você trabalhar num lugar onde você não está satisfeito é muito ruim, a gente passa muito tempo. A gente vive do nosso dia de 24 horas, a gente dorme 8 horas e vive 14 horas em função do trabalho, entre levantar, chegar, hora do almoço, voltar, chegar em casa. Então é muito ruim você estar num ambiente que não é legal, né? Confira as dicas da socióloga Dilze Persílio para impulsionar a carreira. Conheça seus objetivos de carreira, conheça as estratégias da empresa em que está trabalhando, identifique as expectativas da empresa e da chefia em relação a você e seu cargo, faça além do seu trabalho, seja um líder informal no seu departamento, converse com seu chefe e mostre que quer novos desafios. O princípio da razoável duração do processo na Justiça foi tema de palestra no ciclo de estudos sobre direito do trabalho e processo do trabalho realizado no TRT de Goiás. Quando um processo é protocolizado na Justiça brasileira, tem início uma caminhada de muitas etapas, mas essa jornada tem que ter um final e precisa acontecer dentro de um prazo razoável. A partir da emenda constitucional número 45, promulgada em 2004, passou a valer de forma expressa na Constituição Federal do Brasil o princípio da razoável duração do processo. Mas como entender e definir esse tempo razoável e como ele se aplica ao caso específico da Justiça do Trabalho? Para tratar do assunto, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho esteve em Goiânia participando do ciclo de estudos sobre direito do trabalho e processo do trabalho. O que se deve entender por tempo razoável na duração do processo? É a possibilidade ou a esperança de que o processo tenha um princípio, um meio e um fim. Garantir primeiro o acesso ao judiciário daqueles que têm uma lesão, ameaça de lesão de direito.
e naturalmente que esse processo dentro da tramitação ele possa ter uma esperança de que ele termine num tempo razoável, ou seja, contemporâneo ao fato controvertido. Quanto tempo é considerado razoável? 1 mês, 6 meses, 1 ano? Isso vai naturalmente ter uma característica de acordo com a causa. Depende da complexidade da causa, não é? Do cumprimento da relação processual. Quer dizer, é preciso que haja o exaurimento do processo, não é? E que ele seja resolvido dentro de um prazo ideal, respeitado todas essas características dentro desse prazo objetivo, né? Agora, um prazo, assim dizer, 30, 40, 50 dias, não é naturalmente a mensuração absoluta do prazo que dará razoabilidade. A razoabilidade, ela diz respeito exatamente à solução contemporânea ao próprio fato controvertido, que ela não seja solucionada depois de não mais ter nenhuma relação com o evento, com o que aconteceu. É preciso que ainda haja lembrança do acontecimento, não é? E essa naturalmente seria aquela razoabilidade. Mas mensurar em dias não é naturalmente garantir o princípio. O princípio se garante com isso, de haver aquela esperança de ser resolvido rapidamente, ou razoavelmente, né? O ministro do TST explica por que a justiça brasileira é considerada muito lenta pela sociedade e as razões que fazem do judiciário trabalhista o mais célere. A morosidade processual no Brasil, e se há, esse é um fenômeno brasileiro? A morosidade é uma discussão secular, não é? Que ela naturalmente é atribuída ao processo ou naturalmente à atividade jurisdicional. Sempre foi assim. No mundo, não é? O processo, em face de do seu desenvolvimento, não é? É aquele sentimento da pessoa da angústia, né? Que sofre a parte, querendo a solução mais rápida para a sua demanda. E o processo realmente ele se notabilizou no mundo pela morosidade. E essa cultura ela vem sendo rompida já há algum tempo com esses pactos sociais sucessivos de razoável duração do processo, começando com a Europa em 1950, não é? Atravessando essa que o Brasil ratificou, que é de 1969. Enfim, nessa primeira metade, no final da primeira metade do século XX, houve uma preocupação muito grande com a morosidade do processo e a adoção de princípios que pudessem melhorar essa angústia do povo. A Justiça do Trabalho é considerada mais célere. Por quê? Pode-se dizer que ela cumpre o princípio da razoável duração do processo? A Justiça do Trabalho ela tem uma característica de celeridade, primeiro em face do instrumento com que ela trabalha, o processo do trabalho. O processo do trabalho tem uma instrumentalidade muito mais eficiente, muito mais efetiva, em face de adoção de princípios até simples, né? De solução simples na relação jurídico-processual. E, naturalmente, há com isso, uma produção, uma produtividade mais abrangente e uma eficiência e efetividade maior na solução dos conflitos. Além da razoável duração do processo, há outros princípios constitucionais que devem interagir com este de forma harmônica nas relações jurídicas. São o princípio do devido processo legal, o do contraditório e da ampla defesa. E no próximo bloco, a desembargadora Elza Cândida da Silveira fala sobre os desafios da Escola Judicial do TRT de Goiás. Voltamos já. A formação e capacitação dos servidores no Judiciário, desde muito tempo, vem recebendo grande atenção da administração pública. Afinal, servidores bem preparados prestam serviços de melhor qualidade à sociedade. Esse entendimento, contudo, só há alguns anos foi estendido aos magistrados, após a aprovação da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que incluiu como um dos requisitos para o vitaliciamento e promoção na carreira a participação dos juízes em cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento. Desde então, os tribunais colocaram em funcionamento
as escolas judiciais. E para falar sobre a finalidade dessas unidades de ensino, é que recebemos em nossos estúdios a desembargadora Elza Cândida da Silveira, que é diretora da Escola Judicial do TRT de Goiás. Desembargadora Elza, quando a escola do TRT de Goiás foi criada? Bom, de acordo com a Emenda Constitucional 45 de 2004, houve a necessidade de se instituir a Escola Nacional de Formação para Magistrados. E a nossa escola, ela foi criada em 2006. Ela teve várias denominações, mas como recomendação da ENAMAT, ela passou a se chamar Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. E a nossa escola, ela é vinculada à presidência do tribunal. Nós também fazemos parte do SINFT. O SINFT, que é o Sistema Integrado de Formação dos Magistrados, ele reúne não só a ENAMAT, que é a Escola Nacional, firmada pelo TST, como as demais 24 escolas, cada uma delas de um regional dos estados brasileiros. E a estrutura da Escola Judicial do TRT de Goiás, ela segue o mesmo padrão das demais escolas judiciais do país? Márcia, todas as escolas são autônomas. Cada um tem a sua organização. A diferença da nossa escola é que nós abrangemos a ampla gestão do conhecimento. Então, nós possuímos 2 núcleos. Em cada núcleo, 3 seções. Então, na primeira, que nós somos assemelhados às demais, é quanto à formação do magistrado. Entendeu? Então, nós temos uma seção de formação do magistrado, uma seção de formação do servidor e uma seção de ensino ou educação à distância. E no outro núcleo, que é núcleo de gestão de conhecimento também, nós gerimos a biblioteca, a seção de jurisprudência e legislação e o centro de memória. Essa é a diferenciação que nós temos das demais escolas. A senhora comentou que uma das finalidades da Escola Judicial é a formação continuada dos magistrados. Que tipo de formação é essa, já que o magistrado passa por um processo seletivo rígido, ele já possui uma formação teórica muito ampla? Mas o problema é o mundo moderno, são as exigências do mundo moderno. Nós estamos numa transformação constante e nem sempre apenas esses conhecimentos teóricos que aprendemos nas faculdades e que estudamos para fazer o concurso são suficientes para o exercício profissional. Então, nós precisamos, hoje em dia, ter um conhecimento mais amplo, ter um conhecimento de outras matérias que ajudam o juiz na sua profissão, no seu dia a dia, no seu relacionamento com o jurisdicionado, no seu relacionamento com a mídia, com a sociedade, entendeu? E então há necessidade de conhecimento de outras matérias, como a psicologia, como a sociologia, a política, a economia e a tecnologia, porque a tecnologia está muito avançada e ela é muito necessária para a nova profissão do juiz. Para melhor prestação jurisdicional, para ser mais célere, mais transparente e para que dá uma solução mais rápida, a necessidade do juiz aprender muito sobre tecnologia. Exemplo disso, né, doutora Elza, é a instalação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. Os magistrados têm procurado esse conhecimento, a Escola Judicial tem se dedicado a trazer esse conhecimento para os juízes trabalhistas? Esse processo judicial eletrônico, ele permite que o magistrado, as partes interessadas e os serventuários da justiça possam inserir dentro do sistema vários atos processuais.
Então, isso vai dar mais celeridade, mais transparência e vai ser muito melhor para o jurisdicionado. Então, a Escola Judicial do TRT de Goiás está empenhada nessa atualização dos magistrados. Isso é muito importante, nós estamos muito empenhados nisso, porque isso vai, inclusive, melhorar a nossa performance. E qual a preocupação da Escola Judicial do TRT de Goiás com relação à formação dos servidores? É a mesma coisa, nós buscamos um ideal na prestação jurisdicional. Uma excelência nessa prestação jurisdicional, de modo que é muito importante que o servidor tenha uma formação mais ética e mais profissional, mais técnica, entendeu? Para melhorar o atendimento ao jurisdicionado. Só assim nós poderemos alcançar, entendeu, uma melhor performance. Doutora Elza, a formação e capacitação dos servidores já era uma preocupação dos TRTs antiga, mas com relação à formação e aperfeiçoamento dos magistrados, é um tema recente. Como é que está a aceitação no ambiente interno dessa nova postura do judiciário trabalhista brasileiro? Os magistrados têm aceitado muito bem os cursos fornecidos pela Escola Judicial. Por isso, todo mundo percebe, todos nós percebemos, entende? Que há uma necessária integração do magistrado nessa nova formação, entendeu? Porque é uma formação de outros conhecimentos que vão se fazer necessário para o profissional. É verdade, porque a atualização dos novos conhecimentos, novas tecnologias, é uma necessidade de todos os profissionais, inclusive da área do setor público, de magistrados e de servidores, não é isso? É isso mesmo, o juiz ele precisa se atualizar, porque novos conhecimentos são exigidos, entendeu? Para poder atender bem o jurisdicionado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre a Escola Judicial do TRT de Goiás, com a desembargadora Elza Cândida da Silveira. Voltamos já. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com a diretora da Escola Judicial do TRT de Goiás, desembargadora Elza Cândida da Silveira, sobre formação de magistrados e servidores. Doutora Elza, existem metas a serem cumpridas pela Escola Judicial do TRT de Goiás? Márcia, eu gostaria de ressaltar, antes de responder essa pergunta, que o objetivo da Escola Judicial do TRT da 18ª Região é promover o aperfeiçoamento técnico, teórico e prático dos magistrados, dos servidores e os seus assemelhados, objetivando a excelência na prestação jurisdicional com foco na humanização das soluções de conflito. Então, nós temos várias metas internas e temos metas externas. Dentre as metas externas, a mais importante para nós nesse segundo semestre é atingir a do CNJ, a meta 15 do CNJ, que é a respeito do projeto judicial eletrônico. Então, essa nós já instalamos ele no nosso tribunal, em segundo grau, e em primeiro grau também em algumas varas. E nós temos outros, nessa meta esse ano, é para que nós possamos alcançar 20% dos magistrados, 20% dos servidores, entendeu? E até o final do ano. Então, 20% de magistrados, 20% de servidores vão fazer cursos para operar o processo judicial eletrônico. Sim, com certeza. Essa vai ser uma meta que com certeza será atingida ainda até dezembro. Nós temos também outras metas que já foram cumpridas a respeito de segurança no trabalho, onde nós já participamos no CERES, inclusive com você, e que foi uma palestra de segurança no trabalho para os trabalhadores do Estado, né?
e também participamos de um fórum a respeito de segurança no trabalho. E estamos também participando com a AMATRA num programa em conjunto com a Escola Judicial, o TRT, Trabalho, Justiça e Cidadania, em que nós estamos fazendo uma visita às escolas, entendeu? Para difundir o que é a justiça do trabalho. Além dessas metas, a Escola Judicial realiza vários cursos. Existe uma meta, um número de cursos que serão realizados, um número X de servidores que vão passar por cursos na Escola Judicial? Sim, nós temos metas internas e metas externas também. Mas nós estamos também adstritos ao nosso orçamento, né? Então, nós gostaríamos de ter conseguido dar mais cursos, mas nós, com certeza, atingimos bastante a meta esse ano. Nós tivemos vários cursos que foram muito bem aceitos, como de deontologia jurídica, pelo professor Dalmo Dallari, em que os magistrados todos avaliaram como um bom curso. Depois, posteriormente, nós tivemos um que foi um sucesso, entendeu, de aprendizagem por parte dos magistrados de primeiro grau, que foi a coleta da prova com o agente policial, Dr. Oscar Silveira. Nós também fizemos um outro curso sobre acidente do trabalho com o Dr. Sebastião Geraldo da Terceira Região, que também houve uma presença maciça dos juízes, sabe? E eles participaram bastante com o Dr. Sebastião Geraldo. Tivemos outros muito interessantes, como o da conciliação, atendendo à resolução 125 do CNJ, pela desembargadora Regina de Burgrat de São Paulo, em que realmente foi muito interessante, houve um debate muito amplo com os juízes, e eu achei que todos aproveitaram muito. Agora, fora esses cursos, nós também fizemos vários cursos de EAD. No ensino à distância, nós temos alguns cursos já, como o BR Writer, o BR Office Calc e o BR Office Writer. Esses foram organizados pelo nosso pessoal interno. A senhora tem uma equipe que desenvolve esses programas internamente? Exatamente. Essa equipe, nós fornecemos para todo o interior. Assim fica mais fácil, o funcionário não precisa se deslocar, por exemplo, de Mineiros para Goiânia para aprender. Ele já recebe isso lá. E o EAD também, nós temos várias instruções dentro desse ensino à distância sobre como trabalhar com o Bacenjude, Infojude, Renajude, que são processos, atos que nós temos que realizar conforme recomendação do TST. Ou seja, um servidor que estiver lá na Vara do Trabalho de Mineiros, a mais de 400 quilômetros de Goiânia, ele recebe esse treinamento sem precisar vir à capital. É muito célere e é muito importante esse ensino à distância. Para finalizar, doutora Elza, como é feita a escolha desses profissionais, desses mestres e instrutores nos cursos realizados pela Escola Judicial? Bom, o TST ele tem um banco de nomes sobre os professores que podem dar palestras, aulas, mas nós temos procurado verificar no Brasil aqueles nomes de notável saber jurídico, aquelas pessoas que têm se sobressaído nas faculdades. E, então, nós temos conseguido trazer realmente algumas dessas pessoas, como eu já citei, desembargador Sebastião Geraldo, desembargadora de Burgrat, de São Paulo, entendeu? E vários outros. Trouxemos também, vamos trazer agora um professor de Recife. Né? E internamente, existe um Nós também utilizamos servidores, nós também usamos os nossos talentos. Nós temos vários, nós já usamos juízes de primeira instância e também servidores
que possuem mestrado, entendeu? Então, que são aproveitados para fornecer cursos, né? E também é uma forma de baratear esses cursos que são oferecidos, né? Nós também utilizamos a nossa psicóloga e demos um curso muito interessante sobre administração do tempo, entendeu? E foi muito interessante, vários servidores gostaram do curso. Ok. Eu conversei com a diretora da Escola Judicial do TRT de Goiás, desembargadora Elza Cândida da Silveira, sobre formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores do TRT de Goiás. Doutora Elza, muito obrigada pela sua atenção aqui no Hora Extra. Muito obrigada a você pelo convite, estou sempre à disposição. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook. Na edição do Hora Extra desta semana, você vai conferir as dicas mais importantes para turbinar a carreira. Veja também matérias sobre o princípio da razoável duração do processo. Será que esse princípio está sendo observado pela justiça brasileira? Confira ainda os desafios das escolas judiciais na formação e aperfeiçoamento de magistrados. Aguardamos você!